É possível saber qual idioma que se fala no céu? Primeiro. Segundo, o que é exatamente um estado de graça? Depois, por que nós rezamos aos anjos ou a Nossa Senhora se só o nome de Jesus tem poder? Essas e outras perguntas sobre as quais nós conversaremos hoje, na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esse aqui é o canal dos Santos Anjos. Chegamos ao fim, de mais uma semana e sexta-feira é o dia de perguntas e respostas. E eu vou começar diretamente nos comentários, que são muitos comentários excelentes. Teria que fazer um canal só para responder a todos, mas eu tenho acompanhado e agradeço enormemente. São muitos relatos de graças recebidas, são muitos relatos de encorajamento e agradecimento pelo apostolado e perguntas muito bem feitas. E às vezes algumas pessoas que são inimigas da fé católica que entram, e colocam ali farpas que não são perguntas honestas, às vezes são, mas para chacoalhar um pouquinho. Mas isso faz bem, porque nos faz estudar melhor e entender melhor e amar mais a nossa santa doutrina católica, que é a explicação da própria doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o senhor Claudemir Pinheiro de Oliveira sempre coloca muito boas perguntas e ele faz a pergunta que vai ser o nosso assunto principal de hoje, que eu vou conversar um pouco mais detalhadamente mais para o final do vídeo. Mas eu já digo a pergunta dele para depois eu não esquecer. Então, Daniel, São João Bosco ouviu uma canção em latim no céu, o vídeo que nós vimos outro dia, aqui no canal. Seria o latim a língua celeste, inspirada também na Santa Igreja pelo Espírito Santo? Esse é um assunto realmente intrigante e muito interessante de se estudar. Então esse vai ser o nosso assunto principal, que eu vou deixar então para o final. Eu vou agora lendo e procurando responder rapidamente a alguns comentários. A dona Ivana Saad tem feito também muito boas perguntas. Dona Ivana pergunta o seguinte: o estado de graça ao qual o senhor se refere, o que o senhor diz, o que significa realmente? Dona Ivana, eu acho esse assunto tão importante que eu marquei aqui na agenda. Nós vamos conversar sobre ele, não na semana que vem, mas no início da outra, sobre o que é o estado de graça. Mas para não deixar agora sem uma resposta rápida, o estado de graça significa a pessoa que não cometeu um pecado mortal, ou se cometeu, já confessou, se arrependeu, etc. Então é uma pessoa que o estado dela atual é um estado de amizade com Deus. Ela está na graça de Deus, por isso que se chama estado de graça. Não é possível estar em estado de graça sem o batismo. Então, depois do batismo, se a gente não comete nenhum pecado mortal, nós estamos em estado de graça. Se nós cometemos, por infelicidade, algum pecado mortal, enquanto nós não confessarmos, nós não estaremos em estado de graça. E depois da confissão, bem feita, é claro, então tem o estado de graça. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes, porque é um assunto importantíssimo. Muito obrigado pela pergunta. Vou tratar sem ser nesta semana, então, no início da outra. Creio que terça-feira, não tenho certeza, mas eu coloquei aqui, anotei para não esquecer. A dona Magali Tuma pergunta: sugiro que também, se puder, publique aquele livrinho sobre as indulgências. Não consegui no endereço que o senhor nos deu. Obrigada e um abraço. Dona Magali, eu vi aqui, existe na livraria Petros, que é a livraria de amigos nossos, muito próximos. Eu verifiquei agora no Google, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas se a senhora quiser ver já, pode colocar livraria Petros e no site coloca indulgências, vai aparecer um livro sobre as indulgências. Na capa tem o Sagrado Coração de Jesus e creio que custa R$10 alguma coisa. É baratinho, pequeno, fácil de ler, mas muito importante, escrito pelo senhor Sérgio Bertoli. Vamos lá. Uma pessoa entra e faz a seguinte objeção. Ele é contra o vídeo, no fundo, Ele diz assim: Deus é dono de tudo e as religiões pregam lutar o tempo inteiro, e aí o fiel fica preso e preocupado, então logo o Deus das religiões, ele não dá ao ser humano descanso, é sempre uma guerra. Se Deus é todo poderoso, o demônio nem nenhum ser vive em guerra com Deus. Digo, olha, eu sei que o senhor não gostou do vídeo, mas eu, assim,
com todo respeito, digo o seguinte, olha, isso é uma visão muito simplista. É uma visão muito simplista, porque Deus é o Deus da paz? Sim. E depois, Deus, ele é afetado interiormente, ele fica algo na felicidade dele abalado com o que os homens fazem? Não. Porque Deus, ele é eternamente perfeito, se basta a si mesmo e é perfeitamente feliz, é eternamente feliz. Bom, novamente aqui eu não vou falar sobre esse assunto o vídeo inteiro, daria para fazer todo um assunto, aliás seria um assunto que nós já alguma coisa já tratamos, mas vamos tratar ao longo dos outros vídeos, mas apenas para dar uma resposta rápida é isso. Agora, Deus na sua bondade, ele quer que outros participem da sua felicidade. Acontece que para participar da felicidade a pessoa precisa decidir, nós vimos isso alguns vídeos atrás. Talvez se o senhor tiver paciência de olhar os vídeos que nós fizemos, que estamos fazendo ao longo desses dias, creio que na semana que vem também tem um vídeo a esse respeito, eu tenho anotado aqui para falar disso. Então, se o senhor quiser realmente, sinceramente, uma resposta, eu convido o senhor a ver os vídeos desta semana que passou e da semana que vem. O fato é que, sim, a guerra existe. O que acontece? Por causa das guerras mundiais, o século XX e o nosso século ficou com uma noção da guerra injusta que foram essas guerras. As guerras mundiais foram guerras sanguinolentas, assim, e totalmente injustas, etc. Agora, Deus, na Sagrada Escritura, Deus se revela quantidade de vezes como Deus dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Por causa da mentalidade chamada assim de pacifista, então se traduziu no português atualmente Senhor Deus do universo, mas o original é Senhor Deus dos exércitos celestiais. Porque a guerra injusta, como o nome diz, ela é ruim. E nós devemos apartá-la. Nesse sentido, a nossa religião é a religião da paz. Acontece que a paz só vem quando as coisas estão em ordem. Por isso que Santo Agostinho diz, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Enquanto nós não estivermos no céu, por toda a eternidade, enquanto o mundo não acabar, haverá combate. Agora, existem os combates ruins, existe o único combate bom. Ah, mas você está inventando isso. Eu disse, não, olha, por favor, tenha a bondade de ler o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Porei eu, Deus, porei inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, Deus criou, Deus colocou uma inimizade que é a única inimizade legítima que a gente pode ter, que é contra o pecado, contra o mal, contra aqueles que promovem o mal, apesar de desejar a conversão deles. E o combate é justamente necessário. Enquanto nós estamos nessa terra, o combate é necessário. E uma vez necessário e com o objetivo santo de defender os direitos de Deus, fala-se tanto de direitos humanos, nós devemos defender os direitos de Deus. Quem é que fala dos direitos de Deus? E quanto mais se fala em paz, uma paz sem Deus, mais se fica próximo da guerra. Então aqui é uma resposta muito rápida aqui, não aparece o nome, aparecem várias letras, mas o senhor que está colocando essa objeção, então eu convido, se quiser sinceramente considerar o que a doutrina católica diz a esse respeito, que veja os vídeos desta semana e da semana que vem, a partir de segunda-feira, e aí se eu diga se tem mais alguma dúvida ou se o senhor está simplesmente objetando. Mas então, o que eu digo é isso, e a guerra espiritual por Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é espetacular. Significa que eu vou sair aí matando todo mundo que... Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de um combate para convencer as pessoas, um combate para conquistar os corações das pessoas. Ora, algumas vezes é preciso defender. Por exemplo, se os cristãos estão sendo perseguidos, como estão agora, sobretudo no Oriente Médio, se um país vizinho católico pudesse entrar para defender os peregrinos, os cristãos, etc., deveria fazer e seria uma guerra justa, de acordo com a doutrina católica. Uma guerra de defesa justa. Bom, enfim, mas isso é todo um outro assunto, fica aqui eu jogo alguns conceitos assim para nos fazer pensar um pouco no assunto. Mas eu apenas repito que sim, nós somos da paz de Cristo no reino de Cristo. Ou seja, a paz que vem da ordem, que é a tranquilidade da ordem. E por isso que quando um pai ele corrige o filho, aparentemente ele está sendo cruel, mas ele não podia estar sendo mais misericordioso. Então, essa noção que o senhor coloca aqui é lutar o tempo inteiro? Sim, é lutar o tempo inteiro, porque se eu não parar de lutar, ou melhor, se eu parar de lutar contra os meus defeitos, eles me conquistam.
Alguém vai ganhar nessa história e tem que ser ao lado de Deus Nosso Senhor. Agora, Deus precisa de nós? Não. Mas Ele é tão bondoso que Ele nos dá a possibilidade de, lutando, merecer a felicidade eterna com Ele. Bom, a dona Delmira faz um comentário que, em parte, responde a isso. Ela diz: que maravilha os vídeos sobre o céu. Agora vou batalhar mais ainda pelo céu. Essa batalha é linda, ela é maravilhosa, ela é espetacular. Quem como Deus? Gosto muito de fazer minhas tarefas, cantando, rezando a Ele, etc. Dona Delmira diz isso. O senhor Cleiton Pereira, parece que é protestante, ele diz o seguinte: nossa esperança não está em Aparecida coisa nenhuma, está na Bíblia, na palavra de Deus. Padre bobo. Primeiro, eu não sou sacerdote, eu sou leigo consagrado da Nossa Senhora. E quando a gente diz que a nossa esperança está em Nossa Senhora Aparecida, isso daí é outra pergunta simplista, se não de má vontade. Porque Deus sempre agiu na história através de intermediários. Por vezes ele age diretamente. Mas vai dizer: não, mas isso é blasfêmia. Não. Pega, por exemplo, vou citar 2 casos só para ser rápido aqui. Gedeão. Deus Nosso Senhor, Ele quis que as tropas de Gedeão fossem para a batalha, mas antes da batalha gritassem: por Deus e por Gedeão. Deus quis vencer as batalhas por meio de um homem escolhido. Então, quando se diz que a nossa esperança está em Nossa Senhora Aparecida, a gente fala Aparecida porque foi um lugar que a providência divina escolheu para derramar graças especiais, porque Nossa Senhora derramasse graças especiais num lugar. Agora, Nossa Senhora Aparecida é a mesma coisa, a mesma de Nossa Senhora de Fátima, mas quando a gente se refere a uma invocação particular, Nossa Senhora do Bom Conselho, é porque eu quero um bom conselho. Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos é porque eu preciso de consolo, assim por diante. Mas é a mesma Nossa Senhora que tem uma personalidade tão rica que ela auxilia como se ela fosse só especialista naquele problema. Depois ela auxilia aquele outro problema como ela só fosse especialista naquele problema. E outro protestante que entra no canal diz assim: o que expulsa o diabo é o nome de Jesus. Eu digo, a senhora está enganada no seguinte sentido: é que é claro que, em última análise, quem vai expulsar é o poder de Deus, é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, isso não tem dúvida, nesse sentido a senhora está certa. Mas a senhora está dizendo isso para dizer que a água benta, que a medalha milagrosa, etc., não expulsam. Ora, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, de cujo poder a senhora fala, ele diz no Evangelho que há certos demônios que só se expulsam através do jejum e da oração. Ora, o jejum, não é que Jesus vai fazer o jejum. Não é que Nosso Senhor vai fazer o jejum. É que para expulsar o demônio, precisam pessoas fazerem jejum e oração. Tá vendo aí um intermediário? Alguém tem que ser o intermediário para fazer o jejum. Então a senhora vê que o nome de Jesus, é claro que qualquer exorcismo tem que usar o nome de Jesus, porque é só o nome dele que plenamente tem o poder. Mas por que o demônio tem um medo da medalha milagrosa? Porque ali é uma representação de Nossa Senhora no meu pescoço. É como se fosse um pedacinho do manto dela. E o demônio foge, mas foge mesmo. O sal bento, a água benta são sacramentais que representam, para aquele caso, o nome de Jesus. Ah, mas medalha é amuleto. Não. Amuleto é quando a gente coloca, né, pensa que tem valor divino, o objeto em si mesmo. Mas se é um objeto que me lembra de algo sobrenatural, e esse algo sobrenatural tem um poder divino, e ainda mais se a Santa Igreja, pelo poder de Deus, dado por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, atribui, e a seus sucessores, atribui àquele objeto um valor de bênção, de exorcismo e tudo mais, aquilo é para mim uma embaixada do nome de Jesus. Então, a própria medalha milagrosa atrás tem M e a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, me desculpe, mas essa objeção não cola. O próprio Nosso Senhor responde a isso no Evangelho. Vamos continuar um pouquinho, eu vou... Dona Luzia Lima, eu vejo esse canal dos Santos Anjos daqui de Portugal.
Viva! E partilhe esses vídeos todos os dias. Parabéns pelo trabalho maravilhoso, um abraço, sucesso para o canal. Ana Luísa, muito obrigado e eu agradeço em nome dos todos os membros que crescem dia a dia mais, vão entrando novas pessoas no Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Se você ainda não conhece ou ainda não faz parte, conheça no primeiro link na descrição deste vídeo e faça parte desse grupo que está crescendo e difundindo a devoção, a prática católica, e inspirando cada vez mais pessoas a virtude da confiança nesses dias difíceis. Tauan Santana sempre comenta, seja sempre muito bem-vindo. Ele pede, eu quero vencer um vício, uma dificuldade, mas não consigo, espero que rezem por mim. Eu creio que todos que estão ouvindo concordam em rezar uma Ave Maria. Convido a todos a rezarem por ele que está pedindo essa oração e por todos aqueles que nos comentários estão pedindo. Agora, quem quiser colocar a intenção na missa, toda sexta-feira tem a missa, não adianta colocar no comentário, preciso colocar no segundo link na descrição do vídeo. Senão a intenção não vai até o sacerdote, né? Até as intenções da missa. O Sr. Vinícius Mota faz uma pergunta muito boa, que eu não vou responder inteiramente hoje, mas eu acho que está muito bem colocado, então eu vou ler hoje e responder no vídeo posteriormente. Diz assim: eu peço para ter fé em minhas orações, mas o problema, Sr. Daniel, é que muitos só param aí. Concordo, porque acham que a obrigação das virtudes é de resolver os nossos problemas. Que a obrigação das virtudes e de resolver os nossos problemas cabe somente a Deus, pois ninguém quer fazer sua parte, como o canal faz aqui. Aproveito para pedir que fale das ocasiões próximas de pecado, pois o Espírito Santo diz que quem ama o perigo, nele perecerá. E quem reza, mas não renuncia aos próprios defeitos, comete muito isso. Boa noite. Senhor Vinícius Mota. Excelente, importantíssima pergunta. Santo Afonso de Ligório, eu só digo isso e eu prometo tratar mais disso, se Deus quiser também, sem ser nessa semana que entra, na outra, porque a semana que entra já estou com alguns assuntos preparados, mas as ocasiões próximas de pecado. Santo Afonso de Ligório é considerado um dos grandes, se não o maior doutor da igreja em matéria de teologia moral. E ele fala explicitamente, especificamente a respeito das ocasiões próximas de pecado e que eu pretendo, se Deus quiser, então tratar sem ser nessa semana, na outra. Mas eu já leio aqui e agradeço pela sugestão. Dona Lucilene diz o seguinte: vamos consagrar o Brasil ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus e a todos os anjos, a todos os santos de Deus, que abençoe. Assim, todos os brasileiros, que agora é mais do que nunca espera as bênçãos de Deus para nos livrar das investidas do maligno. Dona Lucilene, se eu pudesse, começava a bater palmas. Excelente sugestão. E o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, do qual o nosso canal faz parte, está promovendo, junto com outros grupos, uma consagração justamente ao Sagrado Coração de Jesus e Maria. Eu creio que é dia 13 de maio, se não estou enganado. Mas isso, quando chegar mais próximo, eu vou anunciar. Outro assunto também que vai ficar para da outra semana, mas é importante, eu já anuncio. Robi Santana diz assim: que eu consiga me libertar de todos os pecados mortais. Não sei quem de vocês, coloque por favor nos comentários se alguém já conhece, já pratica, a devoção das 3 Ave Marias. Eu rezo desde quando eu era bem jovem e funciona, Nossa Senhora, a devoção das 3 Ave Marias, especificamente para pedir que Nossa Senhora nos livre dos pecados mortais. Eu anotei sua sugestão e pretendo logo também tratar do assunto. Continua, nós fizemos só 2 vídeos sobre o Padre Royce e continuam chegando relatos de pessoas que conheceram ou conheceram quem conheceu, graças recebidas. Aqui, Dona Rose diz que a avó veio da Alemanha, praticamente não falava português, mas que ela tinha uma relíquia do Padre Royce, etc. Então, isso está me encorajando a estudar mais e trazer mais vídeos sobre ele. Várias pessoas, Dona Maria Luísa, Dona Lucilene Gouveia, Dona Isabel Gomes, várias pessoas com sugestões excelentes e encorajando o canal. Dona Cristiane Cavalcante, que sempre comenta: Salve Maria, sei que não tem muito a ver com o vídeo, mas tem uma dúvida. Como fazer um jejum de acordo com nossa doutrina católica para um propósito? Agradeço se puder me responder. Eu pretendo, Dona Cristiane,
se tudo der certo, tratar disso então na próxima sexta-feira. Estou até reservando aqui, vou até fazer uma anotação aqui, na próxima sexta-feira, porque cabe nisso. A dona Regina Celes faz uma pergunta importante que eu não sei responder, mas eu também anuncio para suscitar um interesse. Se alguém conhecer um material, eu estou pesquisando e quando achar, pretendo comentar no canal. Salve Maria! Gostaria de saber o significado dos anjos do Apocalipse de 4 asas, vários olhos na cabeça, etc. Então, se Deus quiser, trataremos disso um dia. E eu vou então para o nosso assunto anunciado no começo. Qual que é o idioma? Então, São João Bosco viu, naqueles, digamos assim, na antessala do céu, ele ouviu o canto em latim. E a pergunta do senhor Claudemir Pinheiro é: qual é a língua que se fala no céu? Será que é o latim? E muita gente já deve estar pensando, puxa, mas isso daí não dá para saber, né? Bom, vamos então com calma. Eu vou procurar em 5 minutos fazer um resumo do assunto e se tiverem interesse eu posso depois tratar com mais vagar. Mas é o seguinte, primeiro ponto, esse assunto não é definido pela doutrina católica. Existem certos pontos da revelação, da Sagrada Escritura e da tradição que levam a várias hipóteses. E assim como a medicina, a teologia, muitas vezes, assim como a medicina demora um certo tempo a achar uma cura definitiva para uma doença, ela passa por vários estágios de estudos, de tratamentos que dão certo, mas não curam definitivamente, e assim vai progredindo até chegar a uma cura definitiva. Assim também a teologia. Não é que a verdade ela evolui, não, a verdade é uma só. Acontece que certos pontos da revelação, como a mente humana é limitada e a revelação é a revelação de coisas eternas e divinas, vários pontos demoram para se chegar a uma definição mais clara, mais concreta. E, portanto, a teologia, nesse sentido, vai se desenvolvendo naquele ponto, naquele assunto, até chegar num clímax por onde se diz, não, agora está tudo esclarecido. E assim é com todas as matérias, com a medicina, com a física, com tudo mais. E tem gente com a mentalidade protestante que acha que não, se não tiver escrito ali tintim por tintim, então não existe. Bom, então você está colocando limites à sabedoria de Deus. Porque a revelação, ela é sobre verdades eternas. E o próprio Nosso Senhor diz no final, creio que é do Evangelho de São João, que se fosse colocar em livros tudo que Nosso Senhor disse, sobretudo o que ele ensinou, pelos seus palavras e exemplos, não teria livro na terra que coubesse. Então é a tradição que vai passando isso e depois os padres, os doutores da igreja vão estudando dentro de determinadas leis da teologia, que já são consagradas há muito tempo, assim como na medicina também, como método científico, existe um método teológico para isso, que é sério, e só se diz que tal coisa é definida quando ela de fato é definida. Quem tem autoridade para chegar e definir isso é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e é a isso que se refere Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. A igreja não pode inventar a verdade, mas ela é a guardiã da verdade revelada. Bom, e então, sobre os idiomas, isso ainda não foi definido, enfim, não está inteiramente definido. Agora, existem estudos muito interessantes a esse respeito. Eu ouvi uma vez uma palestra do professor Plínio Corrêa de Oliveira, em que ele falava sobre as várias hipóteses, cada uma delas mais bonita do que a outra. Alguém vai dizer, mas se não está totalmente definido, qual que é a utilidade de saber desses estudos? Bom, a utilidade, primeiro, é que a gente só pode avançar se conhece toda a tradição do estudo que já foi feito. E, em segundo lugar, porque as verdades que estão contidas nessa explicação nos elevam, nos ajudam nos tornam até mais inteligentes, no sentido de que abrem nossos horizontes para pensar nas coisas do céu. Então eu vou resumir algumas hipóteses que se estudam. Uma delas é que é a seguinte: cada um vai falar a sua própria língua, aperfeiçoada, assim como a natureza
e a terra vai ser glorificada e aperfeiçoada, assim também a nossa capacidade de exprimir o nosso pensamento vai ser muito aperfeiçoada. Porque o que é a língua? A língua é um signo verbal, ao invés de ser um desenho ou um gesto, é um signo verbal que exprime o meu pensamento. Acontece que isso tem um limite, porque a língua, cada idioma que existe, ele consegue exprimir até certo ponto. Acontece que no céu nós vamos ver coisas que na Terra não tem palavra para exprimir. Nós não temos palavra para exprimir certas verdades eternas. Então, uma das hipóteses é que nós continuaremos com o nosso próprio idioma e haverá um idioma celeste novo. Essa é uma hipótese, certo? Eu repito, é uma hipótese. Mas ao pensar nas hipóteses, a gente vai enriquecendo o pensamento, né? Sabendo que aquilo ainda não está totalmente definido. Bom, isso é uma coisa. Assim, uma outra hipótese é que será o latim, porque foi a língua da Santa Igreja que definiu os dogmas, as encíclicas e tudo mais. Mas cada uma dessas hipóteses tem certas lacunas que ainda não estão explicadas. Uma outra hipótese é que essa segunda hipótese de uma língua nova é baseada no fato de que o Espírito Santo deu, sobretudo ali no início da igreja, o dom das línguas, que as pessoas falavam, tinham o dom de falar de uma determinada forma que todos entendiam. Uma outra hipótese é que cada um falando a sua própria língua, todos entenderão, que é também um outro dom do Espírito Santo. Então, todas essas hipóteses, a gente pode... são válidas, todas elas são válidas. O que elas têm de muito interessante, e se quiserem mais detalhes, nós podemos fazer um vídeo só sobre isso, mas o que elas têm de interessante é, por exemplo, esse princípio. Haverá verdades, haverá objetos, haverá aspectos, haverá belezas que hoje nós não temos condições de sequer exprimir. Agora, uma pessoa que entende algo, que fica encantada com alguma coisa, mas não consegue transmitir isso para outros, ela sente uma certa tristeza. E no céu isso não acontecerá. Nós no céu teremos perfeitamente a capacidade de exprimir toda a nossa alegria. E assim como na terra, quando a gente consegue compartilhar uma alegria, ela se multiplica, ela expande para o outro, mas ela se multiplica para mim também. Assim no céu, esse convívio e essa comunicação contínua com os anjos, com os homens, com o próprio Deus, sobretudo, com Nossa Senhora, isso será um multiplicador contínuo da alegria, porque eu conseguirei exprimir através de músicas celestes, através de olhares muito expressivos, exprimir coisas que a língua humana atualmente não consegue exprimir. Muitas vezes a poesia, o que é? É uma tentativa de colocar a língua, o idioma, em tal altura de expressão que ele consiga dar a entender certos valores de alma que a língua do geral dos homens não consegue exprimir. Essa é a grande poesia. A grande pintura é que consegue exprimir coisas que a linguagem não consegue, e assim por diante. No céu, essas barreiras sumirão, e seja uma dessas três hipóteses, seja porque a nossa própria língua, né, será desenvolvida por Deus Nosso Senhor e conseguirá exprimir outras coisas, seja porque haverá uma língua nova que todos terão infuso, não vai precisar aprender, pode ficar tranquilo, não precisa ir para curso de idioma. E terceiro, pode ser que seja um misto dessas duas coisas, junto com o latim, por exemplo, junto com outras línguas, cada uma para exprimir uma coisa diferente. Então fica aqui esse pensamento, que, eu repito, nos ajuda a irmos desenvolvendo. Porque quando a gente pensa no céu, nos faz bem saber as verdades reveladas, assim, que são claras, que Deus revelou assim, não tem dúvida, e aquelas que a teologia ainda vai apalpando, mas quanto mais se desenvolve, mais nós vamos enriquecendo o nosso conhecimento, o nosso amor do céu. Então fica aqui para sexta-feira, um fim de semana, que os santos anjos acompanhem a todos e que a Rainha dos Anjos nos proteja. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.